Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo anterior nós falamos sobre qual o sentido da vida. E hoje nós vamos chegar ao entendimento que Salomão teve, que buscar sentido na vida, nas coisas desse mundo, é vaidade. E enfim ele chega à conclusão, tudo é vaidade. E é sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. O livro de Eclesiastes começa assim: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E assim começa o livro de Eclesiastes. Tudo é vaidade. Se nós buscarmos o sentido da vida nas coisas desse mundo, no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso casamento, na nossa paternidade ou maternidade, nas nossas relações de amizade, nas nossas ideologias políticas, na igreja, no sentido de servir a igreja, de ser um ativista na igreja, ou um ativista em qualquer consideração que você faça da sua vida, em qualquer coisa, se você colocar tudo isso como fosse a coisa mais importante da sua vida, que isso fosse o sentido da sua vida e o porquê de você estar nessa terra, você vai chegar à conclusão um dia que tudo isso não passa de vaidade, não passa de inutilidade. Aliás, a ideia da palavra vaidade no original, revel, significa isso, algo inútil, algo irrisório, algo sem valor, algo passageiro, algo que não vai durar. Jesus falou sobre isso, né? Todas as coisas passam, somente a minha palavra que é eterna, só a minha palavra fica para sempre. Jesus fala isso claramente nos evangelhos, ele diz isso claramente, que tudo é passageiro, tudo é inútil. Nada faz sentido se você aplicar a sua vida em consideração, colocar tudo isso como se fosse a coisa mais importante da sua vida, colocar coisas da sua vida como se fosse o seu sonho maior, o seu grande objetivo de vida. O meu grande objetivo de vida é conquistar alguma coisa, o meu grande objetivo de vida é viajar para tal lugar, o meu grande objetivo de vida é casar, o meu grande objetivo de vida é fazer isso ou aquilo. E quando você conquista essas coisas, com certeza todos nós passamos por isso. Nós percebemos que aquilo ali não era o final, que aquilo ali não era o sentido da nossa vida. E nós vimos que aquilo ali não passa de algo inútil, que nós vamos ver, né? Eu passei a minha vida toda para conquistar isso, e quando eu conquistei isso, eu desprezo aquilo que eu conquistei, porque não faz sentido. E é sobre isso que Salomão está tentando considerar com a gente, é sobre isso que ele está tentando fazer a gente refletir e a gente observar. Quando ele fala, escreve o livro de Eclesiastes, ele está escrevendo no final da sua vida, de tudo aquilo que ele viveu, e ele diz assim, ó, tudo que eu vivi, todas as riquezas que eu tive, todas as mulheres que eu tive, todos os cavalos que eu tive, né? E Salomão teve um monte, todo o reinado, com a forma como eu governei, e toda a minha sabedoria, e tudo aquilo que eu escrevi, eu deixei de escrever, e tudo aquilo que eu ensinei, eu deixei de ensinar, tudo isso não passa de vaidade. O sentido maior da minha vida é me apegar ao Criador, é ficar perto de Deus, e isso tem que ser o sentido da humanidade. A humanidade tem que se aproximar de Deus e receber de Deus aquilo que Deus tem de propósito para a sua vida, e que o maior sentido da nossa vida seja estar se relacionando com Deus, ter a presença de Deus sobre as nossas vidas. E isso que Salomão refletiu, é sobre isso que ele falou e sobre isso que ele explicou e ensinou para nós no livro de Eclesiastes. Então foi isso que Salomão colocou para a gente no livro. Tudo que nós colocamos como sentido da vida, se não Deus, tudo isso não passa de vaidade. E é interessante que a palavra vaidade e a palavra idolatria no original, elas estão intimamente ligadas, porque tudo não passa de algo irrisório. E interessante que tudo que é vaidade e tudo que nós colocamos como sentido da nossa vida, quando nós colocamos aquilo como grande valor da nossa vida, aquilo se torna um Deus para a gente. Aquilo se torna um ídolo para a gente. E a gente vai fazer de tudo para agradar aquilo que a gente quer conquistar. E a gente vai viver para sustentar aquilo que a gente já conquistou. Então isso não passa de idolatria, afastamento de Deus, e não deixa de ser vaidade. Idolatria é algo vão, é algo que não faz sentido e algo irrisório, algo que não existe, mas que a gente coloca como se fosse um Deus na nossa vida, e aqui a gente vai perceber que aquilo ali não passa de vaidade. Então, queridos, preste muita atenção nisso. O que Salomão escreve para a gente é muito importante para cada um de nós aplicarmos nas nossas vidas.
que nós possamos considerar as coisas da nossa vida como se fossem presente de Deus, graça de Deus. Tudo que nós temos e tudo que nós somos não passa de graça de Deus. Não é algo que é merecido por nós, mas Deus derrama graça sobre as nossas vidas. É claro que tem coisas que a gente vai conquistar, tem coisas que são mérito próprio, mas a gente não se apegue a isso. Entenda que também, se Deus permitiu que você conquistasse tudo isso, é por graça também. E de alguma forma, use isso para servir a Deus, para agradar a Deus e para servir outras pessoas. Porque se não for dessa forma, tudo não passa de vaidade. Um dia você vai morrer e você não vai levar nada para a sepultura. Tudo que você considerou como sentido da sua vida vai se esvair como vapor, vai se afastar de você. Você não vai levar nada disso para a eternidade. Mas uma coisa que vai te levar para a eternidade é você colocar Deus acima de todas as coisas. E por isso que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as coisas que você precisa, que você considera nessa vida, vos serão acrescentadas como graça de Deus, como presente de Deus, como dom de Deus sobre a sua vida. Então use isso para abençoar e não para te amaldiçoar ou para trazer para você uma carga tão pesada que você vai fazer com que você se afaste de Deus, vai transformar aquilo em idolatria. Porque se você fizer isso, não passa de vaidade. E por isso que Salomão disse, tudo é vaidade. E nós precisamos olhar para isso. Qual é o sentido de nós vivermos dessa forma? Será que isso verdadeiramente é importante? Ou será que o mais importante de tudo é se apegar em Deus, andar com Deus, conhecer a Deus e continuar conhecendo a Deus, crescer nesse relacionamento com Deus e permitir que esse propósito de Deus se confirme sobre a minha vida? Isso é o mais importante. Então, pense nisso, reflita sobre isso. O livro de Eclesiastes é muito importante. Leia, releia, estude, veja tudo isso e considere a sua vida ao ler essa parte tão importante das Escrituras Sagradas. Não olhe como se fosse Salomão escrevendo, mas olhe como se você estivesse no papel de Salomão vivendo a sua vida. O quanto você gastou com coisas que não passam de vento. O quanto você gastou com coisas que não passam de coisas sem sentido, coisas irrisórias, coisas que não são tão importantes. O quanto você brigou com pessoas por coisas que não são tão importantes assim do que o seu relacionamento com aquela pessoa. O quanto que você se afastou de alguém, brigou com alguém e não perdoa alguém por coisas dessa vida. Isso não são coisas importantes. O mais importante do que tudo, Jesus nos ensinou. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Que Deus te abençoe, um grande abraço. E no próximo vídeo nós vamos voltar para Tessalonicenses. Eu sei que você está com curiosidade, você ficou entusiasmado porque eu falei de escatologia e a gente vai falar muito de escatologia quando a gente falar sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até lá.